Eu sou o pastor Alberto Freitas, da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, e este é mais um devocional diário que temos feito e gostaria de meditar um pouco no texto de Mateus, capítulo 14, versos de 14 a 21, onde temos o relato da multiplicação dos pães e peixes. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Gostaria de fazer alguns destaques nessa narrativa. Primeiro, que Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. O Senhor Jesus tem compaixão de nós. Ele viveu entre nós. Ele passou aquilo que passamos, ele passou sede, ele passou fome, ele teve opositores e finalmente veio a ser crucificado. Ele sabe o que é sofrimento e então, ao ter compaixão de nós, ele sabe daquilo por que passamos. Mas também, logo em seguida, nós vemos que Jesus, em função da sua compaixão, curou os enfermos daquela multidão. Ele buscou atender à necessidade daqueles que ouviam a sua palavra. E nessa busca de atender às necessidades, mas com o posicionamento contrário a respeito dos discípulos, porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, despede a multidão para que eles vão aí nas cidades e comprem o que comer. E aí Jesus então diz para eles: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos a eles o que comer. E nós podemos entender a posição dos discípulos que estavam cansados ali acompanhando Jesus ao longo de todo o dia. E em outros evangelhos há o registro de que eles não tinham tempo nem eles próprios de comer. Muito provavelmente estavam famintos assim, mas entendendo que ali não dispunham do suficiente para a multidão. E Jesus então diz: deem vocês mesmos de comer. Jesus nos entrega uma tarefa. Ele nos entrega algo que fazer. Os discípulos receberam aquela ordem, mas se sentiram impossibilitados de atender. E quantas vezes nos vemos assim incapacitados para realizar aquilo que Jesus coloca diante de nós? Jesus então mandou que eles trouxessem o que tinham nas mãos. Que eles trouxessem aqueles 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Isso pareceria impossível para os discípulos. Aquilo era uma dificuldade, era um problema a mais. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes com Jesus, eles representariam não o problema, mas a solução. E Jesus então ergue os olhos ao céu e abençoa pães e peixes e começa a repartir com eles, e eles repartem com a multidão. E o texto bíblico diz que os discípulos então foram intermediários entre Jesus e a multidão para o atendimento daquela necessidade. E o texto encerra dizendo que todos se fartaram, e até dos pedaços que foram juntados, eles conseguiram reunir 12 cestos cheios.
E eles que estavam famintos, agora no final de tudo, cada um tinha um cesto de pães e peixes para se alimentar. Não um cesto no sentido daquilo que nós conhecemos hoje, que a gente aqui na região chama de um balaio, mas era um pequeno cesto que cada um carregava na viagem para servir como prato de alimentação. E agora cada um tem o seu próprio prato cheio. Podemos extrair as lições de que Jesus se compadece de nós, de que Ele atende às nossas necessidades, de que Ele cuida de nós, de que podemos colocar aquilo que temos nas suas mãos, porque Ele vai transformar isso em solução. E diante de tudo aquilo por que passamos, podemos estar tranquilos na presença de Jesus, tranquilos na certeza de que Ele cuida de nós, Ele atende às nossas necessidades e que a sua vontade se realiza de uma maneira que no final nós temos o suprimento de tudo aquilo de que precisamos. Mesmo em meio a tudo porque estamos passando, que possamos descansar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é que cuida de nós, Ele é a quem podemos entregar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.